eu sou a Gabriela, estudante de Ciências Biológicas da Unesp. E eu estou aqui fazendo esse vídeo, realizando um projeto de aula que nós tivemos. E esse vídeo será sobre febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda. O que isso significa? Ela causa grandes períodos da pessoa fica com febre, uma febre extrema, e ela tem picos, essa febre. Ela normalmente ocorre na África, América do Sul e América Central. E ela é uma doença endêmica. O que significa uma doença endêmica? Uma doença endêmica é uma doença que ela fica normalmente restringida a um lugar apenas. E, no caso, a febre amarela costuma ficar na floresta. Mas ela pode ter alguns picos epidêmicos, que é quando ela vai parar na cidade, no centro urbano. Mas isso é muito raro de acontecer. Ela é causada por um vírus do gênero Flavivírus. E esse vírus ele tem um padrão temporal, ele costuma aparecer normalmente na época de verão, dezembro, janeiro, por ali, e você vê que normalmente é quando ocorrem esses picos maiores da doença, que pode ocorrer também em centros urbanos. Como ela é contraída. Essa doença ela costuma ficar entre os macacos na floresta e ela é chamada de epizootia por causa disso. Mas ocorre casos no qual os humanos pegam. Um humano não pode pegar a febre amarela diretamente de um macaco. Ele tem que ter passado por um mosquito vetor. São esses mosquitos vetores. São o hemagogos e os sabetes. Eles normalmente habitam a floresta e eles mantêm a doença lá. O que acontece de vez em quando? O humano vai na floresta sem tomar a sua vacina de febre amarela e aí esses mosquitos picam ele, um mosquito vetor, no caso, e aí esse humano contrai a doença. O que acontece quando ele contrai a doença? Ele vai para a cidade e aí ele é picado por outros mosquitos que picam outras pessoas e isso acaba espalhando a doença. Mas, claro, existe um outro mosquito que pode transmitir essa doença e é o nosso famoso Aedes aegypti. Sim, ele pode transmitir a doença, mas ele não é o principal mosquito vetor dela. Ele normalmente só transmite se ocorrer epidemias nos centros urbanos, como o que aconteceu recentemente. Ocorre em 3 períodos principais: o período de incubação, o período de transmissão e o espectro clínico. O período de incubação é o período no qual a pessoa foi picada e infectada até o período que começa a aparecer o espectro clínico. Esse período normalmente dura de 3 a 10 dias, dependendo do caso. O período de transmissibilidade é o período no qual a pessoa está com o vírus no sangue e se ela for picada pelo mosquito vetor, ele vai passar esse vírus para outras pessoas. Ele ocorre de 1 dia a 5 dias após o início do aparecimento de sintomas e ele é um período muito importante no qual deve ser cuidada a pessoa para que ela não transmita esse vírus para um mosquito, porque aí pode gerar uma epidemia. O espectro clínico ele pode variar de quadros que não têm sintomas a quadros mais graves e fatais. Isso não vai ter interferência em relação a onde a pessoa pegou essa febre amarela, seja no centro ou seja nas florestas. A febre amarela ela tem muitos casos assintomáticos, o que isso significa? Que as pessoas pegam a doença, mas o sintoma não aparece. Cerca de metade dos casos são assim. Mas o caso clínico mais comum é o caso moderado, que é onde aparece as dores de cabeça, as dores musculares, náusea e a pessoa tem a febre, que é o comum da doença. E eles podem ser tratados facilmente com remédios assintomáticos, ele pode ser tratado com analgésicos e com o tempo a pessoa se cura. Os casos graves e malignos, eles são bem perigosos porque eles podem levar a pessoa à morte. Eles são também mais raros, mas não significa que não aconteça. Nos casos graves, costuma
ter dor de cabeça e as dores musculares também, só que elas são mais fortes. E elas são também acompanhadas por náusea, vômito e diminuição da produção de urina e icterícias, e entre outros. E no caso da maligna, ela traz todos esses problemas, mas ela pode ter uma diminuição dos sintomas lá entre o sexto dia, o que faz a pessoa achar que ela curou. Só que aí ela acaba voltando mais forte e tendo um caso mais grave e hemorrágico. E normalmente ela leva a pessoa à morte. Existem casos que a pessoa consegue sim se curar, mas eles são mais raros. A febre amarela em si não tem um tratamento específico. O que é tratado são os sintomas que vêm com ela. O que é recomendado normalmente. Se a pessoa está num caso moderado ou grave, é recomendado que ela fique no hospital por um tempo ou pelo menos tenha algum tipo de acompanhamento ambulatorial. O que isso significa? Significa que a pessoa deve ir frequentemente ao seu médico, cerca de 3 em 3 dias, para o médico avaliar como que está o status da pessoa. É recomendado também o uso de repelentes ou aquelas telas de proteção. Para quê? Para que o mosquito não possa pegar a doença da pessoa e passar para outras pessoas. A vacina ela é o método mais importante de prevenção da doença. Uma vez que você já pegou a doença, você não pode tomar vacina, mesmo que você tenha se curado, e ela é uma dose única que você toma. E ela é distribuída gratuitamente pelo SUS, não é tão difícil ter acesso a ela. Ela é muito importante ser tomada e, apesar de ela ter algumas limitações, ela é o melhor tratamento contra a febre amarela. O que é a vacina fracionada? A vacina fracionada é uma dose menor da dose normal da vacina que as pessoas normalmente tomam. Ela é cerca de 1/4 da vacina e ela garante a imunidade por 8 anos. É pelo menos o que os especialistas acreditam. E necessita de uma outra dose depois dos 8 anos. Quem não deve se vacinar? Pessoas com imunodeficiência, seja por tratamento ou por doença, pessoas que têm algum tipo de alergia aos componentes da vacina, crianças com menos de 9 anos ou pessoas com mais de 60 anos de idade, as gestantes e as mulheres que estão amamentando seus filhos de até 6 meses. Essas são as limitações principais que a vacina traz. Um aviso às pessoas: os macacos eles não transmitem essa doença diretamente para um ser humano. Na verdade, eles são o que o IBAMA usa para identificar quando está ocorrendo um surto de febre amarela, porque macacos começam a aparecer mortos e esses macacos são estudados e eles veem em que local e há quanto tempo está tendo esse surto. Então é muito importante não matar os macacos, não agredi-los, eles não são culpados pela doença ocorrendo na cidade. Recomendado que, se for encontrado um macaco morto, você denuncie isso para o IBAMA para que eles possam investigar a causa dessa morte. As pessoas ouvem falar do Aedes em todos os lugares. Então eu resolvi também comentar um pouco sobre ele, mesmo ele não sendo o principal vetor da febre amarela. O Aedes aegypti, ele é um mosquito doméstico. Ele é muito bem adaptado a esse ambiente urbano. É por isso que tem tantos dele. Ele está acostumado já a essa área e ele se multiplica muito rapidamente. Ele costuma ter o seu susto de contaminação no verão, que é a época onde ele tem a maior proliferação, porque eleva a temperatura e a intensidade de chuvas, que auxilia ele muito a ter uma maior proliferação. A transmissão do vírus ela é feita pela fêmea do mosquito e não pelo macho. Pode transmitir um vírus por toda a sua vida, ou seja, ele pegaria esse vírus de alguma pessoa contaminada e ele vai espalhar para sempre esse vírus até que ele morra. E no caso ele também é capaz de transmitir mais de um vírus. Isso é um estudo recente que eles têm feito e já foi comprovado que o mosquito Aedes aegypti consegue transmitir, por exemplo, dengue e zika ao mesmo tempo. Existem alguns casos já
em humanos na Venezuela e no Chile, se eu não me engano. Isso, gente, eu tentei ser o mais informativa possível em relação a esse tema. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. E é isso, obrigada.